em cada 4 brasileiros está com as contas atrasadas, segundo pesquisa feita pelo SPC Brasil. E as contas de luz residenciais vão ficar mais caras neste ano, principalmente para quem mora no Nordeste. E você vai ver também. Samarco é autorizada a ampliar o complexo minerário onde ficava a barragem de Fundão, em Mariana. Líder da Coreia do Norte decide assumir o comando do gabinete de crise na luta contra o coronavírus no país. E ainda, Putin afirma que possível adesão da Suécia e Finlândia à OTAN pode gerar reações. E com a virada do tempo nos próximos dias, vamos falar sobre a importância dos cuidados com a pele no frio. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição de segunda-feira. Agora é 1h03 pelo horário de Brasília, estamos ao vivo. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desse 16 de maio no Brasil e no mundo. 1 em cada 4 brasileiros está com as contas atrasadas. Os dados são referentes ao mês de abril e foram revelados por uma pesquisa feita pelo SPC Brasil. O levantamento também mostrou que o número total de inadimplentes aumentou 6% no país. Nem os esforços do governo evitaram a alta da inadimplência no Brasil. Medidas como a antecipação do 13º salário para os pensionistas do INSS e a liberação de recursos do Fundo de Garantia injetaram dinheiro na economia, mas não foram suficientes para ajudar o brasileiro a honrar todas as dívidas. É o que mostra um levantamento feito pelo SPC Brasil. Em abril, quase 62 milhões de pessoas terminaram o mês inadimplentes, o que corresponde a 4 em cada 10 brasileiros. O número total também representa um aumento de 6% na comparação com abril do ano passado. Os números atuais estão próximos aos de 2018, que registrou o recorde histórico de inadimplência no Brasil, com mais de 63 milhões de devedores. O levantamento mostra que dos inadimplentes, metade está com dívidas atrasadas entre 91 dias e 1 ano. E a previsão dos especialistas é que fique cada vez mais difícil pagar as contas em dia. Isso porque os cenários econômicos nacional e internacional estão conturbados. O Banco Central, inclusive, já indicou que a tendência é de que os juros básicos, que hoje estão em 12,75% ao ano, devem continuar subindo. E os juros elevados aumentam o valor das dívidas, principalmente em caso de atraso. E por falar em inadimplência, as contas de luz residenciais vão ficar pelo menos 12% mais caras neste ano. É o que mostra um levantamento feito por uma empresa de tecnologia. E os moradores do Nordeste são os que mais vão sofrer com os aumentos. Após 2 anos com medidas para conter os aumentos durante a pandemia, a conta deve chegar agora. Os reajustes nas tarifas de energia serão bem mais elevados em 2022. É o que mostra um levantamento feito por uma empresa de tecnologia especializada no setor. No ano passado, o reajuste foi de 8% e agora o aumento deve chegar a 12%, pelo menos 4 pontos percentuais a mais. O cálculo não leva em conta impostos que variam de estado para estado e nem a bandeira tarifária, que está sujeita a variações e também pode elevar ainda mais o custo da eletricidade. O maior peso será sentido pelos moradores da região Nordeste. A tarifa residencial na região ficará 17% mais cara no ano em média, praticamente 10 pontos percentuais acima do reajuste médio no ano passado, que foi de 6,9%. O Sudeste é o segundo no ranking de altas, com aumento médio de 13%. No Norte, a alta será de 10%. No Centro-Oeste, 9,5%. E no Sul, 3%. O levantamento considera as projeções para o ano e o valor das tarifas já homologadas pela ANEEL, a agência do setor. As diferenças entre as regiões são explicadas pelos detalhes de cada contrato, a data em que ocorre o reajuste e a variação do peso dos impostos regionais. Das 53 distribuidoras do país, 18 ainda usam o IGPM para regular o preço. O indicador sofre um forte impacto quando há aumento no dólar. Também pressiona os reajustes deste ano alguns itens excepcionais, como empréstimos feitos para o setor durante a pandemia. As contas públicas registraram um superávit primário de 4 bilhões e 300 milhões de reais nesse ano. O resultado foi divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira.
O valor abrange governo federal, estados, municípios e empresas estatais. E o resultado divulgado pelo Banco Central foi um balanço positivo de 4 bilhões e 300 milhões de reais neste ano. O superávit primário acontece quando as receitas com impostos superam as despesas, desconsiderando os juros da dívida pública. Quando acontece o contrário, o resultado é de déficit primário. O resultado representa uma piora na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foi registrado um saldo positivo de 5 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, o superávit em março foi assegurado pelo resultado positivo nas contas de estados, municípios e estatais. Isso porque o governo federal registrou saldo negativo. No acumulado do primeiro trimestre, as contas públicas registraram um superávit de 109 bilhões e 600 milhões de reais, novo recorde para o período. No mesmo período do ano passado, as contas públicas somaram 51 bilhões e 600 milhões de reais. A Samarco foi autorizada a ampliar o complexo minerário onde ficava a barragem de Fundão, em Mariana. A empresa poderá intervir em 35 hectares de Mata Atlântica, sendo que 11 deles estão em área de proteção permanente. 7 anos depois da tragédia que vitimou 19 pessoas após o rompimento da barragem de Fundão, a mineradora Samarco foi autorizada a ampliar a atividade do complexo minerário Germano, que fica localizado entre as cidades de Mariana e Ouro Preto. A liberação foi concedida pelo governo de Minas Gerais. Na prática, o Conselho Estadual de Política Ambiental, o Copan, liberou a empresa para intervir em 35 hectares de Mata Atlântica, dos quais 11 estão localizados numa área de proteção permanente, uma região protegida com a função ambiental de preservar recursos e assegurar o bem-estar das populações. Esse complexo minerário é composto por um conjunto de unidades que desenvolvem uma série de atividades, desde a extração até o transporte de minérios por minerodutos. E nessa autorização do Copan, dada em março, é pontuada a necessidade da ampliação para manter a continuidade dos planos de lavra nas minas de Alegria Sul e Norte, ambas no Espírito Santo, a fim de potencializar o aproveitamento de minério e a manutenção dos teores de produção a partir de 2022. Em nota, a Samarco confirma a liberação e pontua que o pedido foi feito para atender o atual momento da empresa, que opera com 26% da sua capacidade produtiva, e não para a retomada das atividades, e que as compensações florestais pela extinção dessa área estão sendo devidamente realizadas, conforme a legislação, com a preservação de 128 hectares, que representa mais de 3 vezes a área suprimida. Por fim, a mineradora diz que a área em questão não tem conexão com a área onde ficava a barragem de Fundão. E agora falamos de coronavírus. O líder da Coreia do Norte criticou duramente a resposta do país à pandemia e ordenou que o exército ajude na distribuição de medicamentos. O líder decidiu assumir o comando do gabinete de crise. 대동강 구역에 위치한 약국들에 들리시오. A imprensa oficial revelou que 50 pessoas morreram no primeiro surto de Covid-19 no país. Mais de 1 milhão de pessoas foram infectadas, mesmo com os confinamentos nacionais decretados pelo governo. Como sinal da gravidade da situação, Kim criticou de modo veemente os funcionários da área da saúde pelo que considerou uma resposta deficiente à prevenção epidêmica. Ele assumiu a liderança na resposta à crise de saúde, supervisionando reuniões quase diárias do gabinete político sobre o surto. Analistas consideram que a Coreia do Norte tem um sistema de saúde deficitário, com poucas unidades de terapia intensiva, escassez de medicamentos e sem capacidade para testes em larga escala. O país provavelmente vai precisar de ajuda internacional para superar a onda da variante Ômicron. A China deve ser o primeiro socorro, mas Estados Unidos e Coreia do Sul podem precisar intervir se a situação continuar a piorar. 인민을 위한 방역, 인민 자신이 주인이 되어 시행하는 인민적인 방역이라고 하죠. E na China, estudantes da Universidade de Pequim protestaram contra medidas severas impostas contra a Covid. O estopim para a mobilização foi o uso de barreiras para impedir cerca de 300 alunos de saírem dos dormitórios para pedir refeições. O regime continua comprometido com a política de tolerância zero contra a Covid. Agora vamos dar uma conferida em como anda a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil.
O país já aplicou mais de 435.243.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,39% da população, enquanto 77,43% tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chegam a 43,21% dos brasileiros. E veja a seguir, Putin afirma que possível adesão da Suécia e Finlândia à OTAN pode gerar reações. E ainda, os cuidados especiais com a pele no frio. Você sabia que o frio também queima a pele? Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta, ao vivo, agora é 1h15. E como hoje é segunda-feira, hoje é dia da gente conferir os destaques do esporte. Isso mesmo, Dani. Quem traz os detalhes pra gente é o nosso repórter Leonardo Félix. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Daniela, a todos que nos assistem aqui na HIT. E essa segunda-feira trouxe uma notícia importante no futebol internacional. O jornal Marca apontou a possível decisão do francês Mbappé, que tem seu contrato com o Paris Saint-Germain chegando ao fim. O atacante teria fechado um acordo com o Real Madrid e deixará Paris para jogar no clube espanhol na próxima temporada. A publicação espanhola informou que o acerto foi feito na semana passada, quando o Mbappé esteve em Madrid durante uma folga. A reportagem afirmou também que durante 2 dias o diretor-geral do Real Madrid, José Ángel Sanches, se dedicou ao tema Mbappé, adiando inclusive reuniões com empresários e outros compromissos. O jornal também destacou que houve tensão nos últimos meses, movimentando até o presidente da França, Emmanuel Macron, que se manifestou de forma favorável à permanência de Mbappé no PSG. O craque francês deve assinar um contrato de 5 temporadas com alto salário, bônus pela assinatura de contrato e cláusula de rescisão milionária. E chegou a hora de mostrarmos aqui para vocês os gols deste domingo nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir. Na Série B, em São Januário, o Vasco venceu por 1-0 o Bahia e chegou ao G4. Um chutaço de fora da área de Figueiredo decidiu a partida para o Cruz Maltino. Com muito suor e polêmica, o São Paulo ganhou de virada do Cuiabá por 2-1 no Morumbi pela Série A. O time matogrossense questionou bastante 2 lances. A jogada que gerou o gol de pênalti de Caleri e a expulsão de Jonathan Cafu. Gênison abriu o placar para o Cuiabá. Caleri empatou de pênalti. E o tricolor virou em chute de Nicão. No Couto Pereira, o Curitiba passou pelo América Mineiro por 1-0. Andrei marcou para o Coxa, que subiu para 6º. O Botafogo venceu a primeira em casa no Campeonato Brasileiro e entrou no G4. De virada, o Alvinegro ganhou do Fortaleza por 3-1. Moisés abriu o marcador para o Leão. Erisson, Patrick de Paula e Daniel Borges fizeram para o Fogão. Jogando fora de casa, o Juventude abriu o placar com Oscar Ruiz. Pouco depois, Bissoli empatou para o Avaí. No segundo tempo, o Vitor Mendes colocou o time gaúcho novamente na frente e definiu a vitória por 2-1. O Goiás venceu o Santos por 1-0 em Goiânia. Elvis, de pênalti, garantiu 3 pontos para o Esmeraldino. E falando de tênis, o fim de semana foi perfeito para o número 1 do mundo, Novak Djokovic. Ele venceu o grego Stefanos Tsitsipas por 2-0, com direito a um pneu por 6-0 e 7-6 no tie-break, e conquistou o Masters 1000 de Roma. O sérvio ganhou pela 6ª vez o torneio italiano, repetindo a façanha de 2008, 2011, 2014, 2015 e 2020. Este é o 38º título de Masters 1000 de Djokovic, o maior vencedor desse tipo de torneio, 2 a mais que o espanhol Rafael Nadal, com 36. No sábado, o número 1 do mundo comemorou mais um feito histórico ao completar a 1000ª vitória da carreira na semifinal contra o norueguês Casper Ruud.
Apenas outros 4 tenistas têm o mesmo feito e fazem parte do Clube dos 1000. O americano Jimmy Connors com 1.274 vitórias, seguido pelo suíço Roger Federer com 1.251. Na terceira posição, o tcheco Ivan Lendl com 1.068 e o espanhol Rafael Nadal vem na sequência com 1.052. Eu me despeço por hoje, mas eu não quero deixar passar batido um fato, que o racismo acabe não só na sociedade, mas no futebol. Mais um caso lamentável a gente teve lá no Beira-Rio no sábado, entre Corinthians e Internacional, que o fato seja devidamente apurado. Deixa esse recado aí a todos. Um grande abraço, sigam aí com o programa Toda Hora aqui com Patrícia e com Daniela. Muito bem pontuado, Léo. Obrigada pelas informações e até a próxima semana, Léo. No destaque internacional, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que a possível adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN pode gerar reações. A declaração ocorre no dia em que o parlamento sueco começou a debater a candidatura à Aliança Militar Atlântica. O parlamento sueco inicia o debate sobre a possível candidatura à organização do Tratado do Atlântico Norte. O país e a Finlândia estudam aderir à OTAN, ideia que não agrada nada ao presidente russo Vladimir Putin. Finlândia, Suécia, gostaria de informar a vocês, caros colegas, que a Rússia não tem problema com esses estados. Uma expansão para esses países não representa uma ameaça direta para a Rússia. Mas a expansão da infraestrutura militar para esses territórios certamente provocará nossa resposta. Mais cedo, o Kremlin havia afirmado que a adesão da Finlândia e Suécia à OTAN, como reação à ofensiva russa na Ucrânia, não vai melhorar a segurança na Europa. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, afirmou que este é um tema que preocupa Moscou e que o país vai observar com muito cuidado quais serão as consequências da adesão. Ele disse ainda que a segurança da Rússia deve ser garantida de forma absolutamente incondicional. Peskov observou que, em comparação com o que acontece na Ucrânia, a Rússia não tem disputas territoriais com a Finlândia e nem com a Suécia. Pouco antes, o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, afirmou que as candidaturas de Suécia e Finlândia para integrar a OTAN são um grave erro. E o grupo americano de fast food McDonald's anunciou nesta segunda-feira que vai deixar a Rússia. A medida é uma reação à invasão à Ucrânia. Em um comunicado, o CEO do grupo, Chris Kempczinski, disse que a empresa está comprometida com a comunidade mundial e deve permanecer inflexível em seus valores. O McDonald's estava presente na Rússia há mais de 30 anos e tinha 850 restaurantes e 62 mil funcionários. A empresa anunciou o fechamento temporário de todos os estabelecimentos e a suspensão das operações no país em 8 de março, dias depois do início da invasão russa à Ucrânia. O grupo seguiu assim os passos de outras multinacionais que se distanciaram de Moscou. A Rússia, onde o McDonald's administra diretamente mais de 80% dos restaurantes que levam seu nome, representa 9% do faturamento total da empresa e 3% de seu lucro operacional. E antes de encerrar, olha só, a semana promete ser gelada aqui no Brasil, Dani. Vai ter chuva, geada e até neve em algumas regiões do país. Pois é, e nesse clima, além de manter o corpo aquecido, é muito importante ter cuidados especiais com a pele. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. O inverno parece ter chegado mais cedo ao Brasil. Quem costuma sentir mais frio já está sofrendo com as baixas temperaturas. Pra mim o frio é terrível, então eu sou uma pessoa muito frienta, né? De manhã tá até sendo ruim pra acordar por causa que tá muito frio. É chegada a hora de tirar aquelas roupas mais quentinhas do armário. Um casaco bem grosso e bota. Eu já tirei sim um branquinho bem peludinho, que parece um ursinho. E é bom se preparar mesmo, porque os termômetros devem despencar com a chegada de uma massa de ar polar, como explica o especialista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Sistemas se organizarão e provocarão chuvas intensas entre o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde vai trazer chuvas volumosas e também aí com possibilidade de queda de granizo
em áreas aí do sul, do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e também sudoeste aí de São Paulo. O mês de maio já registra temperaturas abaixo da média para o período. E segundo o meteorologista, o inverno também será rigoroso. Então, se o fenômeno Laninha continuar atuando, com toda certeza aí essa temperatura vão ficar amena, especialmente aí para a região sul do Brasil, onde se sente mais a chegada dessas massas de ar polares. E é nesse clima que os cuidados com a pele precisam ser redobrados, porque é no frio que ela fica mais sensível. E aí podem surgir alguns problemas dermatológicos e aqueles que já existem podem ser agravados. E não pense você que é só o sol que pode provocar queimaduras. Tô até assustada, como assim? Tem queimadura de frio? Frio também queima a pele. Você vai ter essa agressão em regiões muito frias, né? E também com muito sol, frio com o sol, que além de você ter essa queimadura pelo próprio frio, a sensação do trauma mecânico, do calor, da temperatura, que resseca, mas pelo sol também, às vezes, em excesso. Em áreas para quem vai esquiar, por exemplo. E não é só o frio que prejudica a pele nessa época do ano, mas o clima seco. E como a gente está vindo numa transição de temperatura, a gente está acostumado, às vezes, no verão não usar tanto hidratante e quando começa a chegar no inverno, começa a sentir a falta quando a pele começa a coçar, que é um dos sinais que a pele está ressecada, principalmente dos membros inferiores, né, do joelho para baixo e do cotovelo para as extremidades. A dermatologista explica que a pele seca pode resultar em alergias, ferimentos e infecções, cuja cura pode exigir até o uso de antibióticos. Mas nos casos mais leves, basta começar a hidratar, refazer essa barreira epidérmica que perdeu a água, que perdeu a sua hidratação e um pouquinho da oleosidade, a gente repõe, capricha nos hidratantes. E aí a gente repõe como? No banho. Eu sempre sugiro nessa época do ano que se use sabonetes mais hidratantes, porque já que vai acabar usando uma água mais quente, tempo já acaba demorando um pouco mais no banho, que os sabonetes sejam mais hidratantes. Agora, em se tratando de hidratante, o hidratante começa no cabelo, na pele do corpo, na pele do rosto. E por aí vai, mas tudo depende da faixa etária. Até os 35 anos, segundo a dermatologista, a tendência da pele é ser mais oleosa. Portanto, recomenda-se um hidratante mais leve, na forma de loção ou creme gel. Os pacientes com um pouco mais de idade, que já sentem mais esse ressecamento da pele pela idade, já tem esse refinamento, essa desidratação natural, e também tem as questões hormonais que estão diminuindo, usar produtos mais pomadas, que façam uma hidratação um pouco mais pesada, como a gente comenta. Então, mais à base de manteiga de karité é uma dica que eu gosto muito, alguns se dão muito bem com a ureia. Mas não basta hidratar o exterior, especialmente quando o tempo está seco. É primordial beber água. De 2 a 3 litros dia. Eu sei que muitas pessoas não fazem essa quantidade toda, mas para o bom funcionamento do organismo, para eliminar a toxina, para diminuir até os odores corporais, porque a gente coloca as toxinas através da transpiração, é importante que a gente mantenha a pele hidratada, sim, de dentro para fora. Então é isso. Se você ainda não cuida da pele, atenção, porque o frio já chegou e promete castigar. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Uma ótima segunda-feira e até mais.